Annyeonghaseyo, Giminamyeyo, meu nome é Guilherme e hoje a gente vai passar pelo código que analisa o vírus do Covid, a vacina e uma variante. Vamos lá! Bem-vinda, bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop e hoje eu tô aqui com a Vanessa para me ajudar novamente e me salvar nessa. Tudo bem, Gui? Tudo bom? Tudo bem. E na verdade nem é me salvar. Nessa daqui é você do zero, fazendo tudo e eu só aqui aproveitando e aprendendo. Vamos lá. Então, Gui, foi baseado no último vídeo, né, que a gente fez, naquele artigo que a gente leu, que eles falaram que a vacina, eles mudaram 2 aminoácidos, né, a lisina e a valina, e para prolina. E tem como a gente verificar isso, tem como a gente fazer isso, porque o código-fonte está disponível, ele é aberto, o genoma do vírus também está disponível, também é aberto, então você pode verificar isso fazendo no Google Colab. Vanessa, ou você modificou o seu corpo geneticamente e você tem um rabo de cachorro ou gato ali atrás. Algo do gênero. Ele tá aqui querendo aparecer. Você tava falando, eu tava olhando isso aí. E eu falando, eu tô aqui empurrando ele porque ele tá querendo aparecer. Tá bom, beleza. Vamos lá então, desculpa, mas eu tava assustado agora já. Vamos lá, vamos pro teu navegador e dar uma olhada no Colab que você criou, então. Vamos pro código. Então aqui, dá pra ver? Dá pra ver. Então eu posso abrir só pra gente ver o vírus rapidinho? Pode sim. Então os aqui que eu achei super legal, que dá pra gente ver o vírus, não sei se dá pra ver aí, e aqui dá pra ver certinho a proteína spike, esse modelo 3D, que é o que a vacina ela vai sintetizar, né? Esses pontinhos verde claro que é a proteína spike de membrana do vírus. Tem até aqui os números. E o número de spikes que uma unidade do vírus tem é sempre a mesma, basicamente? Eu acredito que sim. Faz sentido. A não ser que seja mutação, né? Uma mutação. Aqui, ó. Que é esse spike, a proteína spike. Legal. E, inclusive, tem aqui também no PDB, que é um banco de dados de proteínas tridimensional que eles colocam, que dá pra gente ver certinho também. Aqui, no caso, é a proteína. E aqui tá os 3 planos. Então, o eixo vertical, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? Então, essa é a proteína que eles fazem. Então, a proteína seria literalmente as ligações químicas aí que estão rolando entre as moléculas. Isso, entre os aminoácidos, né? Então, aqui está a estrutura tridimensional dos aminoácidos. Tá. E aquele modelo, na verdade, é só um modelo artístico, na verdade, né? Não, eu acredito que eles pegaram, que eles falam que pelo menos essas proteínas de membrana que eles pegaram tudo baseado nos estudos científicos, no PDB, não é só artístico, tem baseado em estudos mesmo, a conformação. Desculpa, o termo meu de artístico fui super idiota. Não, eu entendi o que você quis dizer. Achei que você colocou só uma representação, assim, né? O que eu quis dizer é que não foi que nem esse das moléculas, né, dos aminoácidos, ele é gerado pelo computador. Pelo computador olhando as moléculas, olhando os aminoácidos. Aquele 3D do vírus, ele não é olhando os ACGTs, né? Não é, olhei a CGT, e aí ele construiu isso daqui, né? Então, isso daqui, né, a proteína spike desse modelo 3D foi baseado nesse daqui, nessa estrutura aqui, que aí é um algoritmo. Porque cada aminoácido vai ocupar uma posição, vai ter uma coordenada, né? Cada aminoácido. E aí vai ter um algoritmo que vai criar a estrutura tridimensional da proteína. Então eu estava errado mesmo, 100%. Doideira. Beleza, super legal. Vamos lá, então. Então, para analisar essas sequências, né, eu instalei a biblioteca BioPython, que é uma biblioteca bastante utilizada na bioinformática, né? Então é só dar um pip install BioPython, que ele vai instalar aqui no Colab. E aí eu importei esses 2 pacotes. O sec.io, que ele vai fazer a leitura, né, dos arquivos. E esse pacote sec, ele vai ter algumas método que chama o pacote, função. Vamos ver. Vai ter alguns métodos que a gente vai ser capaz de fazer. Por exemplo, a tradução. A gente vai pegar a sequência de RNA e vai ser capaz de fazer a tradução direto usando os métodos desse pacote aqui. Então não precisa fazer na unha, né? A tradução. Teoricamente, então, a sua pergunta, Vanessa, é função, é método, etc. Cada linguagem de programação vai usar o termo função, método, etc. da sua própria forma. Em Python, como a gente tem orientação a objeto e tem programação funcional, se você tem uma função, entre aspas, voando, a gente costuma chamar de função. Se você tem uma função definida dentro de uma classe, ela é um método. Então, costuma ser chamado assim. E aí existe uma definição meio que formal para linguagens de programação. O que é função, o que é método. Mas
A verdade é, se a gente não está nesse nível de formalismo, não importa. Você vai ver que eu uso as duas coisas, função e método, e bora pra frente, tá todo mundo. Enquanto a gente tá. O que importa é a comunicação. Se a gente tá se entendendo, é o que tá valendo. Tá, vamos lá, bom. Vamos lá. Então aqui a gente vai fazer primeiro a análise da sequência do RNA mensageiro da vacina, que foi o que a gente analisou no vídeo anterior, né? Tá. Então ela tá disponível aqui nesse link. Ele vai abrir esse arquivo aqui, que foi fornecido pela OMS. Então tem até essa figura que a gente analisou no vídeo anterior. Tem aqui as mutações, né? Então, uma lisina vai ser substituída por uma prolina na posição 986 do aminoácido, e uma valina vai ser substituída por uma prolina na posição 987. Então, é isso daqui que a gente vai checar. E aqui tá a sequência inteira do RNA mensageiro. Então, começa aqui, né, na posição 1. Então, aquele GA, não sei se você lembra do cap 5' do capacete, que era o GA. Aqui vai estar a 5' TR, tudo isso daqui, que vai desde a posição 3. Então, aqui são 50 nucleotídeos, né? Então, tá indo de 50 em 50, que vai até a posição 54. E a partir aqui da 55 é onde começa o RNA mensageiro de fato, que vai ter o peptídeo de sinal, que vai sintetizar depois a proteína spike. Tem até aqui, ó, o AUG, que é o códon de início, que no caso o U está sendo substituído pelo PSI, né, daquela uracila modificada. Então, tudo que está em negrito aqui é o que vai virar proteína de fato, que vai ser traduzido. Então, vai até aqui. E esses dois últimos códons, né, essas seis últimas bases, são os códons de parada. Então, que é o UGA e o GA. Que na vacina eles colocaram um códon de parada a mais, né? Então, são dois stop códons. E o resto aqui vai ser aquela porção 3' TR e a cauda poli-A que tá aqui no final. Certo? Legal. E eu ia fazer uma pergunta disso daí. Lembrando, né, aquela analogia do 0101 é aquela simplificação que ajuda quem vem da computação a entender e quem vem da biologia a entender a computação, talvez, acho que ajuda os dois lados. Porém, eu acho que para quem é da computação é limitante, porque quem vem da biologia ou da química sabe que esses zeros e 1 são estruturas super complexas. E quem vem da computação pensa no 0 e 1 como só um 0 e 1, né? Então, na hora que ele chega a mostrar aí as moléculas, não mostra um pouquinho para cima a estrutura da estrutura molecular, né? Ele mostra que, né? Aqui ele está mostrando o cap 5', que aqui então, é uma guanina, ela vai se ligar a porção 5' com a outra porção 5'. Lembra que a ligação era 5', 3'? Aqui no caso do capacete é 5' com 5'. Beleza, maravilha. Bora lá, bora pra frente. Tá, então essa é a sequência, né, que a gente vai trabalhar, que tá em negrito, que é o que vai ser traduzido, de fato. Então, desculpa, uma última pergunta desse, que também é só pra gente não fechar, já que tem essa sequência, a gente tem essa sequência enorme. Isso foi patenteado? Essa sequência foi patenteada? Entendeu? Gui, eu acho que não, eu acho que ela tá disponível, mas é por conta dessa questão da pandemia, né, para as pessoas poderem fabricar vacina. Porque minha dúvida é, a gente pode patentear DNA e RNA, né? Acho que pode, mas como por causa da pandemia, né, para tornar acessível, eu acho que eles deixaram aberto por essa questão. Entendi, legal. Beleza, bora pra frente. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente copiei tudo isso num bloco de notas, aí eu fui removendo os espaços em brancos da coluna, só ver aqui. Então, eu removi esses espaços em branco, né, que vai ter, e eu substituí essa letra, o psi, por U. Porque, no caso, nossa biblioteca, ela não conseguiria reconhecer essa letra, né? Tem que ser um U. E eu deixei no arquivo, no tipo FASTA. A gente ainda não chegou a falar disso, mas o arquivo FASTA, que é um formato bem comum na bioinformática, ele sempre vai começar com um cabeçalho, e esse cabeçalho ele começa com esse sinalzinho de maior, aí vai ter um nome, né, o nome da sequência, alguma descrição, e o resto é a sequência em si, e eles falam que cada linha não pode passar 80 caracteres. Então, nossa biblioteca vai ler esse tipo, o arquivo FASTA. Então tá aqui. Então aqui eu vou ler, né, com o pacote seq.io. Então você usa o método read para ler o arquivo e o formato aqui é o FASTA. Daí eu salvei, né, nessa variável aqui. E aí, para a gente obter apenas a sequência, porque aqui o arquivo FASTA, ele tem a descrição, né? Mas eu não quero a descrição, eu quero extrair só a sequência só os nucleotídeos. Então ele tem essa função, que é a função seq. Então, você pega a vacina e chama esse método, né? Esse método seq, e aí você consegue extrair só a sequência de nucleotídeos, que é tudo isso daqui. E aí, usando aquele pacote, o seq, que eu falei, a gente consegue também chamar um método para fazer a tradução direto. Então, você fornece a sequência
sequência de molécula de RNA, chama esse método, né, .translate, e aí ele vai fazer a tradução e já vai dar aqui a sequência de aminoácidos correspondente ao esse RNA mensageiro. Aqui eu coloquei o true stop igual a true, porque se eu não colocasse, ele coloca os stop codons aqui no final como asterisco, tá vendo? Esses 2 asteriscos. Mas isso daqui não me interessa, então por isso que eu deixei o true stop igual a true. É curioso, né? Como tem 2 stops, que a gente tinha visto aqueles 2 stops, ele colocou todos os stops. Então, quer dizer, a história de ter mais de um stop já é algo meio padrão mesmo, né? Não é algo que essa vacina é a primeira a discutir, né? Então, isso aqui é da vacina. Então, eles colocaram um stop codon a mais justamente para isso. Não, tudo bem, mas eu digo, a implementação do algoritmo Translate podia ser assim. Se eu achei um stop, põe um asterisco e para. Mas não, ele colocou o asterisco e ele foi pro próximo. E o próximo também é stop, colocou outro asterisco. Entendeu? Então, quem implementou o método Translate pensou explicitamente nesse caso, essa pessoa, né? Ela pensou explicitamente nesse caso. Porque a implementação padrão, a mais simples quando chegou, parou, né? Imprimir, o if é só, imprime ou não imprime. Mas não, ele fez um continue enquanto, né? Isso, certinho. Se tivesse mais sequência, ele teria imprimido. Mais asterisco. É isso, legal. Isso mesmo. Beleza, vamos lá. Então, beleza, isso daqui era o que eu queria. A proteína que vai ser gerada pela nossa vacina. Então, tá salva nessa variável aqui. Aí, agora, eu vou analisar a sequência de aminoácidos que tá lá no NCBI. Então, eu já deixei o link. E aqui, no caso, eu vou pegar direto a sequência de aminoácidos da proteína spike. Então, aqui, nesse caso, vai ser um arquivo tipo GenBank, que ele já vai ter um monte de outras informações. Aquele arquivo FASTA que a gente viu era só a descrição e a sequência. Já nesse tipo de GenBank tem várias outras informações. Então a gente precisa usar, né, fazer aqui uns códigos para extrair só o que a gente quer. Então aqui, para cada característica, né, essas features do arquivo. Então, se o tipo for uma CDS, que é uma code sequence, e se essa code sequence for do GNS, né, que aqui é do Spike, que eu peguei aqui, né? Aí eu quero a tradução, que é a sequência de aminoácidos, e foi o que eu consegui aqui, beleza? Legal. E aí, então, você tem várias features, que seria também várias informações, então se for CDF e S, curioso que type é uma palavra-chave, você vê que ele coloca coloridinho no Python, né? E .get o gene, se tiver dentro do gene, tiver o S, então você imprime a tradução. Isso. Tá? Beleza. Acho que tem 2 coisas que eu sugeri até, né, pelo lado da computação programação. Uma é você pode colocar um break depois que você fez esse print, assim ele já sai do for. Mas, por outro lado, se você não coloca o break, se ele achar 2 vezes uma proteína NCBI, aí você fica sabendo que ele achou 2 vezes. Porque, sei lá, por qualquer motivo, ele achou 2 vezes, né? Então, do jeito que está agora, a vantagem é que se achar 2 vezes, ele mostra 2. Mas uma outra que eu acho que vai ser bom para quem estiver assistindo quando você baixou esse arquivo, ele já baixa esse arquivo por .gb ou ele baixa um zip? Ou ele baixa alguma outra coisa bizarra? Não, é formato de GenBank mesmo. Então aí dá para... não sei se dá. Não sei, porque se fosse o Pandas, né, dá pra gente colocar direto o link do arquivo. E aí ele já baixa e já faz tudo pra gente. O GenBank, ele tem todas essa descrição, né? Tem tudo isso. Aí as features começam aqui. Então, aqui que você vai filtrar as features, tá? E tem o CDS, né? Aí dentro do CDS você tem que procurar pelo gene Spike. Aqui é o gene ORF1AB. Aí vai ter toda a tradução dele. Aí ele vai indo, gene por gene. Entendi. O que daria para simplificar para quem quiser, depois manda pra gente, contribui aí, manda pra gente variação. É aquela linha do read, que tá lendo agora do seu Google Colab, né, de um arquivo que você baixou, dá para baixar direto da internet, sabe? Você coloca http // e ele se vira, o código se vira. Fica aí de desafio para você que está nos assistindo e com uma vontade louca para otimizar isso pra gente. Beleza, vamos lá. E aí? Então, Gui, aí aqui eu fiz uma gambiarra, porque ele me deu a proteína numa lista, e eu tive que tirar isso da lista, né? Então eu peguei o primeiro elemento, que é a proteína inteira, e salvei para virar uma string. Foi uma gambiarra mesmo. Acho que é por causa do formato do arquivo, né? O arquivo não serve só para mapear proteínas, né? Ele pode estar mapeando um outro tipo de valor, que aí tem 2, 3, 4 valores. Então ele devolve assim, a solução é essa, né? Não tem muito fácil. Isso. Então aqui eu traí direto a sequência de aminoácido, mas daí a gente também pode fazer a tradução, igual eu fiz lá com a vacina, né? Então no caso a gente pegaria a localização
porque vai ter o genoma completo, né, do vírus, mas você quer só a parte do genoma que vai ter a sequência para spike. Então aqui eu peguei a localização, nesse caso, onde está o gene. Então ele está entre as bases 21.562, vai até 25.384. E aí, a partir dessa localização, eu peguei a CDS, né, da spike, então no genoma completo, eu pedi, me dá só essa localização, só os nucleotídeos que estão nessa região. E a partir desses nucleotídeos, eu chamei de novo o translate e fiz a sequência de aminoácidos. Deu para entender? Aliás, eu esqueci de rodar aqui. Eu fiquei com uma duvidazinha assim, porque aqui, ó, você pegou a tradução, quando a gente diz tradução, já é a versão... Os aminoácidos. É isso? Ah, aminoácidos. Isso, a tradução é a sequência de aminoácidos. Tá. Mas também, se você quiser pegar a sequência de nucleotídeos, né, o genoma, você pode pegar a localização, onde está esse gene no genoma, e aí você faz a tradução. A partir dos nucleotídeos, foi o que a gente fez com a vacina. Você pegou o genoma, é só, eu entendi agora. Se você imprimir o genoma completo, se você imprimir CDS_spike, você vai ver a sequência de nucleotídeos. Isso. ACDGs. Perfeito. Isso. É porque eu entendi, porque eu não imprimi aqui, né? Não, tá ótimo. Não tem problema nenhum de não imprimir. É só eu que tô tentando entender. Vamos lá, maravilha. Tá. Aí agora eu comparei, de fato, as duas sequências de aminoácidos, né, para ver, porque eles disseram que eles substituíram, né, aqueles 2 aminoácidos pela prolina. Então foi o que eu fiz aqui. Então aqui, primeiro eu vi o tamanho, e de fato eles têm o mesmo tamanho, né? As duas sequências de aminoácidos, tanto da vacina quanto do vírus, tem 1.273 aminoácidos. E aqui eu fui comparando um a um. Não sei se foi a maneira mais eficiente de comparar, mas fui comparando cada posição dessas duas sequências de aminoácidos e vendo onde fosse diferente, aí ele iria imprimir que é diferente, né, na posição tal e qual aminoácido que é. Legal, eu tenho o pessoal. Deu para entender, né? Caractere a caractere comparando, né? Ou aminoácido a aminoácido comparando. O pessoal de Python, que manja a rodo Python, vai falar que podia ter usado o zip. Zip é uma função doida. E sempre que aparece, eu já tenho medo do código, mas o pessoal de Python usa bastante. Eles pegam 2 listas, então, por exemplo, no seu caso, você tem 2 listas de caracteres, né, dos aminoácidos, e aí você consegue andar pelas 2 listas ao mesmo tempo. Então, você consegue fazer um for aminoácido 1, aminoácido 2, zip as 2 listas. E aí você passa pelas 2 listas de uma vez só, sabe? Você não precisa fazer o range, e ficar extraindo cada caractere. Ele já faz tudo isso pra você. Então o zip é usado em alguns lugares doidos para fazer coisas doidas com as listas. Eu não sei pessoalmente se eu usaria, porque como eu disse, sempre que eu vejo eu tenho susto, mas eu sei que o pessoal de Python que manja usa bastante. Vamos lá. Tá, então aqui a gente corrobora, né, o que eles falam. A gente corrobora, né? A gente verifica que eles falaram. Que então na posição 986, que tinha lá a lisina e virou uma prolina, e na posição 987, que tinha uma valina, virou uma prolina também. Aí eu peguei essas informações e resolvi colocar numa tabela, né? Então aqui eu criei um dicionário com a posição e os aminoácidos referentes a essa posição, né? Aqui eu importei o pandas e aqui eu criei o data frame. Então aqui a posição do aminoácido começa no 1, 2 e vai. E aqui o aminoácido correspondente ao genoma do vírus é o RNA mensageiro da vacina. Aí eu fiz a transposição, né, dessa tabela para ficar mais fácil de ver. E aí eu fiz... Dá uma olhadinha, sobe só um pouquinho. Você vê como o capitalismo está em todo lugar, até na genética do vírus. Sobe um pouquinho ali lá no final, os 3 últimos caracteres, 25, 26, 27. PEI. Piada horrível. Mas você vê que tá lá, né? Tá lá. Pode ser uma mensagem escondida, né? Uma mensagem subliminar. O pessoal achando que é sintético da China, é sintético dos Estados Unidos o negócio. Gente, pelo amor de Deus, isso daqui não é teoria da conspiração, é só uma brincadeira, tá? Se bobear, só dá para formar palavras com A e com Y, não sei se tem outras letras, outras vogais, então já limita muito as vogais, né? Mas vamos lá. Não é uma boa ideia passar umas mensagens escondidas, assim. Então. E aí? Vamos lá. Aí você transpôs? Aí eu transpus a tabela e dá pra gente comparar, né? A posição 1, então tinha aqui a metionina, né? Que é o start codon, e assim vai comparando cada posição. Mas aí o que eu quero buscar na tabela, né? Onde esses aminoácidos são diferentes. Então eu fiz um query aqui. Então onde o aminoácido do vírus for diferente do aminoácido da vacina,
aí ele mostra. Então, que é que a gente já havia falado, né? Nas posições 986 e 987, que vai trocar a lisina e a valina, beleza? Joião. Tá. Então, isso daqui foi da vacina e do vírus em si. Aí agora a gente vai entrar na variante, que é essa variante B, 1.1.7, que é o que tá todo mundo, né, falando, que o pessoal tá assustado, né, que é isso que tá acontecendo. Então, essa variante, eu peguei essa tabela, né, que são as mutações, que ela tá aqui. Então, aqui ele mostra tudo o que está acontecendo nessa variante. Então, aqui ele mostra o gene, então, no caso aqui o ORF1AB, o que está acontecendo? Então, aqui, em relação aos nucleotídeos, houve uma troca de C para T. Em relação aos aminoácidos, houve uma troca do T, na posição 1001, para um I. Então, ele vai mostrando todas as mutações. Mas, para a gente, o que interessa é isso daqui, né? É a spike, que é o que a vacina é baseada, né? Então, a gente pode ver que na spike teve deleção de 2 aminoácidos na posição 69 e 70. Teve uma deleção também na posição 144. E aí teve alteração de aminoácidos. Todas essas posições aqui. Sendo que uma das posições que eles falam que é mais importante é essa 501, que é um aminoácido que está bem no sítio de ligação entre a spike e os receptores de membrana da nossa célula, certo? Isso, tá ótimo. E então, aí ele conectar mais frequente, é isso? Mais fácil? Talvez? Então, o que eles estão... A hipótese é que ele tem uma maior afinidade, sim. Pode aumentar a transmissibilidade, né? Não quer dizer que ele seja mais letal, mas a partir do momento que você pode ter mais pessoas doentes, talvez, por consequência, pode aumentar, né? Porque vai mais gente nos leitos. Pode ser. Absoluto pode ser relativo. Bom, tudo pode ser, né? Só o tempo dirá, né? Então, aqui eu li nessa tabela do link, aí eu li diretamente do link, e selecionei só a parte que tá o gene da spike, que é dessa, que fiz um iLock aqui, né? Só para pegar só o do spike. Aí eu preenchi esses NA, né, esses Nora Number, para ficar uma tabela mais bonitinha. Eu resetei aqui o index e aí eu renomeei as colunas. Então aqui o gene, o spike, qual a alteração que teve no nucleotídeo da variante e qual a alteração que teve aqui nos aminoácidos, que no caso pra gente que interessa são os aminoácidos. Aí eu juntei todas essas informações, desde o genoma do vírus, da vacina e dessa variante. Então eu fiz um filtro, que eu peguei onde que houve nessas alterações, de acordo com essa tabela, então na posição 69, 70, 144, 501, aí foi que eu coloquei aqui, todas essas posições, pra gente filtrar naquelas tabelas, as primeiras tabelas que a gente fez, porque eu quero a informação só dessas posições. Então tá aqui, as posições... Do spike, né? Dos genes que acabam produzindo spike. Que foram eu peguei isso, só em relação à variante, né? Porque o resto tá igual, então meio que não importa. Eu quero ver só o que tá ficando diferente. Então aqui é a nossa tabela do aminoácido do vírus e da vacina. Então dá para ver que os aminoácidos são os mesmos, né? Mas daí eu coloquei o que aconteceu com essa variante, nessa outra tabela aqui. Então eu adicionei a coluna do que está acontecendo na proteína da variante. Então, aqui na posição 69, 70, 70 e 144 foi a deleção. E nessas outras posições é onde houve a mudança dos aminoácidos, que dá pra gente comparar agora. Ficou claro? Ficou, eu tenho dúvida. Como de costume. Claro o que você explicou. Aí eu levanto as minhas dúvidas do que você não citou, porque você não precisava citar, e minhas limitações, né? Como que é calculado mesmo? O que foi deletado e o que foi alterado? Da onde que foi pego? Eu peguei eles colocaram, tem um artigo aqui, ó. Esse artigo aqui. Preliminar de nome característico da nova linhagem. E aí, nesse artigo, eles têm essa tabela com todas as alterações em todos os genes. Certo, então tem no gene ORF1AB, o spike, o ORF8 e o N, mas pra gente só interessa o spike, que é o gene da vacina, né? E aí, os algoritmos, a gente não chegou nisso lá no Rosalind, né? Os algoritmos que calculam essas diferenças, eles são precisos no final das contas? Tipo, por exemplo, ao invés de ter sido duas HV6970 deletion, poderia ter sido, sabe, em vez de ter acontecido ABCD, pode ter sido que aconteceu CD e F, que o resultado meio que é o mesmo, mas eles acreditam que foi isso e não aquilo? Pode ser, tem isso?
Eu acredito que eles fazem o alinhamento, né, desse novo genoma, né, dessa nova linhagem. Eles viram que estava tendo alterações significativas nesses novos alinhamentos. Porque houve outras mutações, só que são mutações sinônimas, que a gente fala, que trocou o nucleotídeo, mas não trocou o aminoácido. Então isso, assim, não tem muita importância. Essas mutações que a gente está vendo são mutações não sinônimas, em que houve alteração do aminoácido. Tá. Eu ainda fico com a minha dúvida que eu não sei nem... O meu problema é que eu não sei nem explicar minha dúvida, né? Aquela história, né? A falta de conhecimento é tanto que até a dúvida que a gente tem, ela tá ali, ela tá em algum lugar ali, mas você não sabe nem explicar ela porque ela é de tanta falta de base. E na computação, eu lembrei, na computação seria o seguinte, se você pensar duas strings, então elas... Teoricamente, elas estão alinhadas, primeiro caractere com o primeiro caractere, né? Então, Guilherme foi comprar e Guilherme foi vender. Elas estão alinhadas com o primeiro G igual ao primeiro G aqui. Então, supondo que alinhamento, né? Descobrir qual é o primeiro caractere e alinhamento já ocorreu. Uhum. Agora, a distância de edição de uma para outra tem vários algoritmos diferentes que podem calcular isso, com pesos, etc. Então, se eu usar uma função, ela vai dizer que os passos para chegar dessa nessa são determinados passos. Você vai ter que remover esse, trocar esse por aquele, não sei o quê. Mas se eu usar uma outra função com outros... né, um outro algoritmo, ela vai falar que são outros passos para chegar na primeira e na segunda. Então a minha dúvida era mais em relação a isso. Então, dado que eles pegaram então o vírus original e o vírus novo, alinharam, e eles calcularam essa diferença. Esse cálculo de diferença que é feito por esse grupo, e em geral, ele é único? Assim, meio que eles têm a verdade absoluta? É uma certeza? Ou é tipo, olha... É muito provável que seja isso que aconteceu. Então, eles podem ter feito análise da proteína em si, né? Pode ter feito o alinhamento também da sequência de aminoácidos, que a gente também pode fazer, que talvez seja até mais fácil de comparar. E aí eles viram que houve essas mudanças. Analisar o produto, analisar já o produto daquele gene, que dá para alinhar também aminoácidos. Entendi, faz sentido. Porque diferente da string, da comparação de duas strings, não me importa se foi feito uma adição e uma alteração, importa o resultado final da tradução disso, que é o aminoácido, né? Não importa isso, né? Eu não sei se eu entendi direito também. Não, eu acho que é isso, porque lá no final desce tudo dessa última tabela, no final é isso que você faz. O que você compara são os aminoácidos no final, né? Isso, mas a gente também poderia ter comparado os nucleotídeos, né? Como, por exemplo, aqui, que teve aqui a deleção, nessa posição aqui, nesses nucleotídeos aqui. Também dá para você analisar os nucleotídeos. Eu acho que eu entendi sim, tirando aí o alt-tab. Eu acho que eu entendi sim, e eu acho que faz sentido para mim, né? Para mim, eu digo na minha cabeça, acho que consegui que faça sentido na minha cabeça, né? Que é quase entender, que eu entender para valer, de novo, daqui 5 conversas eu entendo. E dadas as limitações de conhecimento, blá blá blá. Mas é maravilha, eu acho que entendi sim. Então, por isso, o aminoácido da variante, que é o que aparece aí no final, se ele foi deletado ou se ele virou um outro, porque aí no final você consegue comparar, você poderia comparar a proteína final mesmo até. Uhum. Qual que é, entendi. Cara, que doideira. Então, a proteína final ela é completamente, entre aspas, diferente da... Então, na verdade, essas mutações do vírus, ele acontece o tempo todo, né? Mas por que que essa nova variante está preocupando? Porque houve mais mutações do que estava acontecendo. Eles viram que as linhagens anteriores mutavam, mas não nessa quantidade que aconteceu. Se não me engano, foram 14 mutações não sinônimas, né? Que significa que houve troca de aminoácido. E também que essa linhagem está se espalhando muito rápido. As outras linhagens que tiveram mutação, elas mutaram, apareceram, mas logo sumiram. Essa não, ela já está se espalhando e está tomando já conta, está significativa, né? A quantidade dessa linhagem. Que preocupa eles. Você citou 14 mutações e aqui a gente tem 9 que são não sinônimos, né? É porque são nos outros genes, né? É isso. Então, a maior parte ficou no spike, né? Aliás, parece fazer sentido, né? Porque é o spike que faz ela espalhar mais, né? Então parece fazer sentido que seja mais mudança lá para poder espalhar mais, né? Parece ter sentido mesmo essa correlação. E é mais perigoso, a preocupação que você citou de ter mais mutações é porque isso significa que ela agora pode continuar, pode ter tendência a ter mais mutações, é isso? O problema de ter uma que tenha muitas mutações? Talvez sim, talvez é porque tá vendo que ele tá se adaptando, né, à nova realidade. Mas a mutação que mais chama atenção é justamente essa daqui, na posição 501, que é uma mutação bem onde tem a ligação da spike com o receptor de membrana da nossa célula, que aí é o que eles viram que, eles já viram isso em laboratório, fizeram essa mutação em laboratório e viram que de fato ela confere uma maior eficiência nessa ligação. Tá. E fizeram o teste da vacina com
com essas mudanças já? Então, eles falaram que provavelmente, por enquanto, não vai afetar na eficiência da vacina. Mas é uma coisa que tem que acompanhar, porque se tiver mais mutações, aí talvez tenha que mudar o RNA da vacina. Entendi. A vantagem é que se esse caminho funciona, teoricamente, basta você imprimir um novo RNA e treinar o corpo de novo, né? E aí, a cada 3 meses, a gente é injetado de RNA novo e bora pra frente. Mas isso não é novidade, Gui, porque a vacina da gripe, né, a influenza, é isso que acontece. É um vírus que muta muito mais rápido, inclusive. Tanto que todo ano a gente tem as campanhas de vacinação. Com certeza. Não, faz todo sentido. É o que eu falo. Se eu precisar ser vacinado a cada 3 meses, vai que doer o meu braço, vai doer meu braço a cada 3 meses. É isso aí. E é claro, né? Imagina que à medida que a população é vacinada, a transmissão diminuindo, mutação diminuindo, tudo isso ameniza, né? Tudo deve amenizar. Então. E uma coisa que eu achei interessante é uma hipótese que eles estão tentando explicar, né? Por que será que surgiu essa nova variante? E uma das explicações possíveis, né? Apenas uma hipótese, eles falam que pode ter surgido em pacientes que estavam com Covid crônica, né? Pacientes imunodeprimidos, que eles ficam com o vírus por mais tempo, né? De uma maneira crônica. Então, você dá mais tempo para o vírus ir se reproduzindo dentro do seu corpo, consequentemente vai tendo mutações, né? Cada reprodução, porque a replicação do material genético não é perfeita, né? Vai ter mutações naturalmente. E aí, quando você tem um paciente crônico, aí você dá um tratamento para ele de anticorpos, você faz uma seleção natural ali do vírus, dentro do corpo do próprio paciente. É igual como surgem as superbactérias, né? A pessoa fica tomando antibiótico descontroladamente, você acaba selecionando aquelas resistentes. Então, quando você deu aquele tratamento, né, de soro de anticorpos, você meio que pode ter selecionado as linhagens de vírus mais resistentes, e aí ela começou a se espalhar. E daí, então, a importância de encontrar não só um remédio, como, né, um antiviral, como também uma vacina. Isso. E mesmo a vacina de mRNA, mostrando que ela também tem essa... como você disse, a outra vacina também, né? Porque a gente aprende a lutar alguns grupos de vírus, né? Não todos, né? Entendi. Legal, não, muito legal. Tem mais coisa? Era até aí? Então, aí aqui tem esse site que chama o Next Strain, que é bem legal. Dá pra gente acompanhar em tempo real. Não é só do coronavírus, tá? Tem outras doenças também. Mas aqui eu vou abrir só do coronavírus. Então a gente vem aqui, né? Nas últimas análises. E aí eu vou selecionar só essa posição aqui, 501, que é uma das posições de maior interesse, né? Então a gente vem aqui, o dataset, que é do coronavírus, então dá pra ver, né? Que tem da dengue, do ebola, da gripe, várias outras doenças. Ou aqui em nível global. Aí aqui tem o tempo que você quer ver. E aqui a cor. Então eu vou colorir pelo genótipo. Aqui eu vou colocar o gene da spike, aqui o S. E a posição 501. Que é o que a gente quer analisar, né? Aqui eu vou deixar aqui no formato retangular mesmo. Eu vou pôr aqui o tipo grid para a gente analisar no mapa e na filogenia do vírus. Então, se a gente voltar lá, a posição 501, o aminoácido normal, né, vamos dizer assim, do gene de referência é o N, e o da variante é o Y. Então dá pra gente ver aqui, ó, o N, que é esse azul mais claro. Então, ele está presente praticamente na maioria das linhagens, né? Então, eu vou dar o play aqui, que a gente vai ver quando vai surgir o Y, que é essa bolinha azul mais escura. Então, dá para a gente acompanhar tanto aqui na filogenia quanto no mapa, onde ele vai surgindo. Então, por enquanto, tá só o N é o mais comum, né? Aliás, é o dominante de todos. E aí, mais para frente, lá por setembro, aqui tem a linha do tempo, né? Em setembro que vai surgir o Y. Aí a gente vai ver o surgimento dele lá na África do Sul e no Reino Unido. Ó, surgiu aqui, tá vendo? Na África do Sul e aqui no Reino Unido, ó. É porque eles colocaram uma cor meio ruim, mas dá para ver que surgiu aqui. Não sei se você conseguiu ver, acompanhar aqui, que ele surgiu bem por aqui. Tava no mudo. Eu achei que ia cair da internet. Não, fui eu. O amarelo em algum país da África, e aí meio que diminui o amarelo, aí aparece o azul na África do Sul, na Inglaterra, e aí nessa posição fica muito claro, né? Dá pra pôr no relógio também, não sei se fica mais fácil. Aqui, peraí. Do jeito que você tá mostrando é ótimo. Sim. Tá. E lembrando que esses pontos, então, são pontos que foram contribuídos pelos laboratórios mundiais que são enviados para registrar, né? Então, aqui essa bolinha verde, né, é o N.
é o aminoácido mais comum. Então, aí tem mutações. Você viu que surgiu o T, né, o amarelinho, mas ela não vingou, vamos dizer assim, né? Ó, ali começou a surgir o azul, tá vendo? Tá vendo como ela tá se espalhando? Como ele tá aumentando? Nossa. E isso é claro, né? Todo mundo, dentre as pessoas que pegam Covid, são internadas, não são internadas, é feito PCR, não é feito PCR, etc., são poucos os casos que são sequenciados o genoma e cadastrados aqui, né? Algo do gênero. Poucos que eu digo, dado os milhões de pessoas que foram infectadas, né? Acho que por questões de dinheiro também, né? Infelizmente não dá para sequenciar tudo. Não, e é uma amostra, né? A amostra vai ter algum erro, mas é de pequeno, né? Não deve ser gigante. Aí aqui dá pra gente ver no mapa também, quando vai surgindo. E lembrando que o tamanho das bolas está enviesado para os países que contribuem mais com essa doação de genoma, não está ligado com quantidade de infectados, né? Acredito que sim. Então deu para ver aparecendo e aí já começando a espalhar pela Europa, né? Na Espanha, na Itália, acho que Espanha e Itália primeiro, né? Logo depois de Inglaterra. E já tem casos no Brasil, né? Também, em São Paulo. Então aqui dá para ver, ó, o N e aqui o Y começando a aumentar esse azulzinho. Nossa, muito rápido mesmo, né? Toma. Bem rápido. E aqui dá para você explorar, se você quiser colocar outras posições, aqui analisar outros aminoácidos que foram mutando. Por exemplo, o 681 também ele é importante. Ele está relacionado com a entrada do vírus na célula, né? Que vai ser praticamente a mesma coisa. Ele vai surgir junto, né? Vai surgir junto com... Que mesmo que ele surja antes, talvez precisou do combo para fazer a diferença, né? Isso foi um detalhe importante que eles falaram, que essas mutações, elas surgiam separadas, né? E foi a primeira vez que elas surgiram agora juntas, no mesmo genoma. Isso é uma coisa importante. Aí que o amarelo dá pra ver melhor. Dureza. Parece um joguinho, mas na verdade é a vida de muita gente. Legal. Beleza. Fala lá. Mas então, a intenção desse código foi ver que dá pra gente fazer isso, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo de outro mundo, que a gente pode pegar o genoma, pode explorar lá o NCBI, todas essas informações são abertas e você pode ver isso na sua casa, o que está acontecendo, o que os cientistas estão fazendo. Você pode acompanhar isso na sua casa. Então é bem acessível. Muito legal mesmo, né? Muito legal mesmo. Eu não sabia do BioPython, não lembro o nome. BioPython. Aí a primeira vez que eu fui abrir um FASTA, eu fiquei lendo linha a linha e não sei o que. Nossa, trampo dos infernos. Aí você mandou algum código que eu vi, aí eu falei, gente, eu devia ter feito isso desde como? Eu devia ter perguntado, né? Obviamente. Deveria ter perguntado aqui Manja. 5 minutos que eu resolvi o problema de 1 hora. Muito, muito palpável, né? Muito acessível mesmo, né? Com certeza. E legal, né? Como você falou, conferir as coisas da vacina, conferir essas diferenças do vírus novo, ver isso na frente, né? É bem interessante, bem legal mesmo. Parabéns. Então, e aqui eu peguei só o do Spike, né? Vocês podem, quem quiser, pode analisar todos os outros genes, o que está acontecendo nas outras regiões também, pode analisar os nucleotídeos, não só os aminoácidos, tem muita coisa legal para comparar. E se for olhar um nucleotídeo, vai ter aquelas diferenças que são diferenças sinônimas ou algo do gênero também. Você pode analisar as mutações sinônimas, não sinônimas também. E aí, será que se pegar uma mutação sinônima vai aparecer muito mais frequente? Deveria aparecer, né? Mais frequente. Então, geralmente as mutações sinônimas são mais frequentes, porque teoricamente elas não causam uma mudança na proteína, né? Porque tem 2 tipos de sinônima. Tem a sinônima que vai gerar o mesmo aminoácido e tem a sinônima que vai gerar um aminoácido do mesmo grupo químico. E geralmente essas mutações que geram aminoácido do mesmo grupo químico não causam muitas alterações na proteína. Não é tão relevante assim. Então, por não haver, né, uma seleção, elas acabam indo. Tem até uma teoria que é a evolução neutra, né, teoria da seleção neutra, que fala isso, que essas mutações vão passando justamente por elas serem neutras. Mas pode chegar um momento que elas podem ter alguma importância, dependendo do ambiente que elas tiverem inseridas. Eu acho que eu li em algum lugar, será que foi nesse texto? Acho que você tinha comentado em algum momento, e talvez no curso que a gente estava vendo, talvez ele cite de... Não foi. Onde foi que eu li isso? Não lembro onde eu li.
falava algo do gênero, né? De partes, então, do DNA que vão... foi no Wikipedia. Partes do DNA que estão inativos agora, nesse instante, por exemplo. Inativos no sentido de provavelmente não são utilizados de alguma forma específica, mas acabam sendo utilizados daqui a pouco, né? E que tem exemplos na história de coisas do gênero, né? Tem, que dependendo do ambiente que você tá, isso faz diferença ou não. Interessante, bem legal. Uhum. Impressionante tudo isso. Tem um exemplo clássico, não sei se você já ouviu falar da anemia falciforme. Não. Já ouvi falar da anemia falciforme, não sei o exemplo clássico. A anemia falciforme, ela causa uma alteração, né, na nossa hemoglobina, que vai deixar nossas hemácias, né, as células vermelhas, em formato de foice, por isso que tem esse nome anemia falciforme. Só que em ambientes que são endêmicos para malária, em ambientes que tem grande índice da malária, a pessoa que tem anemia falciforme, ela tem uma vantagem, porque a malária, o protozoário, ela infecta, né, as células do sangue. E como as células do sangue da pessoa que tem anemia falciforme é meio que defeituosa, né, entre aspas, ele não pega a malária. Ele fica meio que imune à malária, porque o protozoário não consegue se reproduzir. Então, você ter anemia falciforme em ambientes endêmicos de malária é uma vantagem. Bizarro. Mas enquanto em ambientes que não tem malária é uma coisa ruim. Quer dizer, continua com as desvantagens gerais da anemia falciforme, só que com a vantagem de não ter malária. Uhum. Impressionante. E aí deve ter casos de evolução em que isso acontece e separadamente um grupo acaba, então, evoluindo mais com esse do que o outro, né? Tanto é que eles falam da vantagem do heterozigoto, né? Que nesses casos, quem é o portador, né, do gene da anemia falciforme, ele prevalece, justamente por causa disso, porque o ambiente vai selecionando. Entendi. Olha só, entendi. Curioso mesmo. Legal. Beleza. Obrigadão, Vanessa. Eu gostei muito, achei impressionante. A gente compartilha com todo mundo os links e o Collab, beleza? Sim, deixar disponível. Quem quiser brincar, vai se divertir. Maravilha. Obrigadão, pessoal. Anil Ri, que é CEO.